Então vamos lá, pessoal, da segunda etapa. Nesse segundo vídeo que eu vou passar para vocês agora, o que acontece? Nós vamos discutir, né? Eu vou dar uma explicação assim, né, por cima das questões, para que você possa resolver, quem ainda não resolveu, e possa enviar para mim de volta, né, lá pelo Classroom, ok? Então, olha aí, a questão número 1, beleza? Tem a fala do sapo, né? E aí ele pergunta, né? De forma bem educada, elegantemente, né? Será que eu poderia contar com vossa ajuda? Né? Com vossa ajuda? Então, olha aí. A pergunta tem a ver com a relação da linguagem, em relação à linguagem. Que contexto, em que situação eu usaria esse tipo de linguagem? Ano passado nós não tivemos tempo, né, de falar em sala de aula, mas nós vimos algum material que falava a respeito dessa questão da linguagem. E uma das situações que você tem que lembrar, que eu digo, né, geralmente que todo mundo sabe disso, que é um conhecimento inclusive intuitivo, é que, olha aí, nós usamos a linguagem conforme a situação, tá? Conforme a situação, ok? Nós ainda vamos discutir isso esse ano novamente, né? Com uma revisão do ano passado. Vamos trabalhar muito essa questão da linguagem. Então, eu quero que você faça a questão conforme o seu conhecimento, conforme o que você já estudou, conforme o que você conhece da sua língua, né? Conforme eu já falei, essa é a disciplina mais fácil, porque é língua portuguesa, que você mais sabe, né? A língua que você usa no dia a dia, então você não tem maiores problemas com língua portuguesa, beleza? A segunda questão tem a ver com o título do texto, né? O outro sapo. Então, é bom lembrar que o título tem total relação, né, com o próprio texto. Então, geralmente, o autor, ao fazer o título, tem a relação com a história, né? E como os textos conversam entre si, muitas vezes, né, essa relação é com outro texto, ok? Com outro texto. E a segunda questão está perguntando sobre isso. Por quê? Né? Tendo em vista o que você já leu, o que alguém já lhe contou de repente, quando você era criancinha, por que que o título do texto é O Outro Sapo? Então analise com calma e responda aí, beleza? A terceira questão também vai falar da sua experiência de falante, né? Você conhece, como é que você pensa, sobre a questão de significado de palavras. E novamente eu vou lembrar, você é conhecedor da sua língua, você é capaz, inclusive, olha o que eu vou dizer, hein? De explicar a sua língua, né? Explicar significados. Por exemplo, uma pessoa estrangeira que não saiba o significado da palavra patético, patética, você já deve ter ouvido isto como falante da língua. E aí, o que é que significa? Será que você não é capaz de dizer para alguém, explicar? Então também analise, né? E lembre que o significado tem a ver com a situação, com o contexto. Então analise aí, né? O que significa a palavra patética, tá? A palavra patética. Na questão número 4, a pergunta é: qual é o conteúdo, né, da história aí? Qual é o conteúdo? Como é que essa história foi construída? Essa é a ideia, né? Com que conteúdo, né? É uma história real, uma história da vida, é uma história, vamos dizer assim, figurada, como foi, né? E aí eu tenho alternativas que você vai analisar aí. Tem a ver também com significado de palavras. Então analise com calma aí as palavras que estão na alternativa, tá? A questão número 5, né? Olha aí, deixa eu olhar rapidinho aqui melhor. Qual é, perdão, qual é o, não estou conseguindo enxergar, qual é o assunto do texto, né? Que está muito pequenininho aqui no vídeo que eu estou gravando, né, com PowerPoint. Então, qual é o assunto do texto? Beleza? Então, sobre o que ele fala? Qual é? Então, novamente, o tio vai lembrar. Só para a gente iniciar uma discussão sobre isso. Então, quando eu tenho um texto, uma leitura bem feita é aquela em que, olha lá, eu seleciono, consigo perceber o que é mais importante e o que é menos importante no texto. E nesse caso, a ideia é essa: qual é o assunto mesmo do texto, tá?
Então, analise com calma aí também. Nós ainda vamos, se Deus quiser, falar muito sobre isso aí neste ano, beleza? Muito bem, tá? A sexta questão pergunta o seguinte: qual é a função desse texto, né? Qual é a função desse texto para o leitor? E aí o titio vai lembrar. Eu costumo dizer que um autor, ele não faz um texto, né, do nada, para nada. Então, de novo, você não conversa com alguém por nada. Então, dentro da ideia de linguagem, é sempre bom lembrar, a gente sempre usa a língua com uma intenção. Ninguém usa a língua sem querer, né? Ninguém. Então, lembre disso. Então, quando eu tenho um texto, tem uma intenção. E aí, qual é a intenção desse texto? Né? Divertir, brincar, ensinar, não é isso? Qual é? Convencer. Então, analise também as alternativas aí, para você identificar com a sua leitura, lógico, qual foi a intenção desse texto. Tá? Beleza? A sétima questão tem a ver, né, com o uso de um pronomezinho, de uma palavra dentro do texto. E aí o titio vai, né, trazer à tona de novo uma discussão sobre o texto. Aí o que é que eu vou lembrar? A palavra texto tem uma origem muito antiga, né, lá atrás. E na etimologia da palavra, texto, né, a história da palavra, tem a ver com a ideia de tecido. Tá? Você já viu tecido? Pano, pano mesmo, né? Tecido, ele é formado por linhas que se entrelaçam. Daí a ideia de texto ser, olha lá, eu tenho palavras que estão se entrelaçando, estão se relacionando, estão fazendo referência, estão apontando. Então, a questão é essa. Esse sua, a quem ele se refere nessa frase aí dentro do texto? A quem que ele se refere? Então, muito fácil, né? Quero ver se você está tranquilo para fazer isso daí. Então, tenha cuidado e faça essa resposta aí. Beleza? A questão número 8 também tem a ver com expressão no texto, né? Palavras dentro do texto. E aí a expressão um pouco. Também, dentro da frase que está sendo construída dentro do texto aí, a pergunta é: a quem está se referindo? Né? A ideia de um pouco tem a ver com o significado também, a quantidade, a intensidade, um pouco. Então, analise com calma aí também e lembre do que você já estudou na língua. Então, faça essa questão aí analisando com calma, tá? A questão número 9, né? Olha aí, a 9 ela tem a ver com a questão do significado e, mais uma vez, com a questão do conhecimento. Eu tenho aí máximas populares, né? Que a gente costuma dizer na linguagem comum, ditado, provérbios. Então, eu lembro, disse que o texto tem uma ideia, tem um significado. Qual é, né, a relação? Qual é a relação de uma máxima dessa aí, de um ditado popular, né? Com o mesmo sentido do texto. Então, analise. Isso daí é o que a gente chama também de linguagem figurada, né? Então, essas máximas elas trabalham com linguagem figurada. E aí, o texto é um texto figurativo, ele traz uma ideia. Qual é essa relação? Qual é a máxima que melhor está relacionada com a ideia do texto? Tranquilo? A 10ª questão, eu costumo dizer que todo texto é didático, para mim que gosto de aprender, eu costumo dizer que tudo é aprendizado, então todo texto sempre tem um aprendizado. E aí eu quero que você me diga também, qual é o aprendizado desse texto aí para a nossa vida, para a nossa realidade? Como é que você interpreta esse texto aí? Tá? O que é que ele ensina para os príncipes, né, que de repente encontram bruxas pensando que eram princesas? E para as princesas que de repente encontram sapos pensando que eram príncipes. Então, o que é que esse texto ensina? Tá? Então é isso. Não faça os seus exercícios e entregue, envie, na verdade, né, até o dia 24, conforme eu falei. E aí, para a semana, se Deus quiser, já tem um outro material, tá? Então, até logo. A gente se vê aí. Um abraço.